Taubaté, 20 de maio de 2020, são 19 horas e 57 minutos, segunda parte da aula de imposto de renda de pessoa jurídica. Ó, gente, então, o lucro real, a gente vai começar a falar de lucro real para vocês aqui agora, tá? O lucro real, ele vai ser apurado anualmente ou trimestralmente. Agora, vejam só, no começo do ano, a empresa tem que fazer uma opção. Ela tem que decidir se ela vai querer ser tributada pelo lucro real ou se ela vai querer ser tributada pelo lucro presumido. Isso é sempre feito no começo do ano, tá legal? Vejam que é um casamento de um ano, eu costumo dizer. Porque a empresa, ela vai optar. É claro que existem empresas, como nós acabamos de ver, que não podem fazer essa opção. Por que elas não podem fazer essa opção? Porque algumas empresas, determinadas condições, deverão obrigatoriamente serem tributadas pelo lucro real. Agora, para as empresas que podem fazer a opção, elas vão ter que escolher no começo do ano como é que elas vão ser tributadas ao longo de todo o ano. E isso, gente, é uma decisão muitas vezes difícil, sabe por quê? Porque às vezes né, o lucro real dificilmente bate com o lucro presumido. Pode ser que o lucro real seja mais vantajoso para o contribuinte, pode ser que o lucro presumido seja mais vantajoso para o contribuinte. Então, pode ser que o contribuinte opte pelo lucro real e acabe pagando muito mais tributo se ele ficasse pelo lucro presumido. Ou pode acontecer o contrário, pode ser que a empresa opte pelo lucro presumido e acabe pagando muito mais imposto se tivesse ficado no lucro real. Tá ok? Tudo isso vai depender do quê? Das contas, né? Tem que sentar e fazer as contas, tá ok? Bom, o lucro real. O lucro real, como é que eu apuro o lucro real contábil? Primeiro, eu tenho que olhar para as demonstrações do resultado do exercício. Então, essa pecinha que está na tela para vocês aí é a famosa DRE, demonstração do resultado do exercício. Vejam, eu não estou apurando o lucro real ainda, tá? Eu estou apenas analisando a DRE. Então, o que eu faço na DRE? Ó, a DRE começa lá, receita bruta de vendas. Então, o que é receita bruta de vendas? Né? É o quanto a empresa faturou, quanto que ela teve de receita, 350 mil. Agora, existem os impostos. Quanto que ela pagou de impostos? 80 mil. Ou seja, a receita líquida dela foi de 270 mil. Só que aí teve o custo da mercadoria que ela vende. Né? Essa empresa aqui é uma empresa do comércio. Então, ela está revendendo a mercadoria. Quanto custou para essa empresa as mercadorias que ela vendeu? 65 mil. Bom, se a empresa teve uma receita bruta de 350, pagou 80 de impostos e pagou 65 pelas mercadorias que ela vendeu, ela teve um lucro bruto de 205 mil reais. Ocorre que essa empresa tem despesas comerciais, tá? Aluguel do ponto, água, luz, né? Vendedores. Essas despesas têm despesas administrativas, escritório de contabilidade, né? Escritório da empresa, tem despesas financeiras, ok? Tem amortização de máquina, depreciação de máquinas que ela comprou. Então você veja que ela teve um lucro bruto de 205 mil, só que ela teve várias despesas. E aí ela teve um lucro operacional de 150 mil reais. Então vocês vejam que 150 mil reais é o lucro operacional da empresa, antes da contribuição social e do imposto de renda. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O lucro das empresas, ele é tributado pelo imposto de renda de pessoa jurídica. Não é isso que eu estou dizendo essa aula inteira para vocês? Agora, dá uma olhadinha no que diz a nossa Constituição Federal. Deixa eu tirar isso aqui daqui. O que é que vai dizer a nossa Constituição Federal? Tá? Lá no seu artigo 100 e... Eu não consigo. 95, vamos lá. Olha aqui, ó.
Aqui, ó. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. O que é Seguridade Social mesmo? Falei para vocês já, não falei? Seguridade Social é um conjunto de 3 ações do Estado: Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Então, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, a receita ou faturamento e falem, e o lucro. Lucro. O lucro. Então, vocês vejam que o artigo 195, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, confere competência tributária para a União e instituir uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social que vai incidir sobre o lucro das empresas. E assim sendo, gente, sempre que eu falar sobre imposto de renda pessoa jurídica, ao lado do imposto de renda pessoa jurídica, como se fosse um irmão siamês dele, nós vamos ter o quê? A CSLL, ou Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Alguns chamam só de Contribuição Social sobre o Lucro, outros chamam de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Não importa. O que importa é que, aonde nós tivermos imposto de renda, nós teremos contribuição social sobre o lucro líquido. Tudo bem? Qual a diferença entre imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro? Vocês estão quietos hoje? O que está acontecendo? Qual a diferença entre um imposto e uma contribuição, gente? A contribuição tem destinação específica do produto de arrecadação. O dinheiro arrecadado com a contribuição tem destino certo, enquanto que o dinheiro arrecadado com os impostos, não. Vão para o caixa da União, para a União fazer o que bem entender através da lei orçamentária. Pelo amor de Deus, hein? Isso aí é básico, hein? Isso é básico do semestre passado, hein? As contribuições possuem destinação específica do produto da arrecadação, enquanto que os impostos não. Agora, aqui tem um negócio, né? O dinheiro arrecadado com a contribuição social fica tudo para a União. O dinheiro arrecadado com o imposto de renda tem que se dividir com os estados e com os municípios, tá? Tem esse truquezinho também. Então, vejam só. Aonde eu tiver imposto de renda, eu vou ter contribuição social sobre o lucro líquido. Bom? Gente, essa empresa aqui, pelo demonstrativo de resultado do exercício dessa empresa, ela teve um lucro de R$150 mil antes do imposto de renda e da contribuição social. Preste atenção, gente. Esses R$150 mil não é o lucro real. Esses R$150 mil, esse que está aparecendo aqui como lucro operacional, isso daqui é o ponto de partida para eu apurar o lucro real. Vejam, eu faço a demonstração do resultado do exercício, porque a legislação societária me determina isso. Ok? Agora, se eu estou optando pelo lucro real, é a partir do resultado do DRE que eu vou apurar o lucro real. De que forma que eu vou apurar o lucro real? Através do LALUR, é o livro de apuração do lucro real, que é um livro que eu vou abrir somente para apurar o lucro real. E ele está aí na lousa para vocês. Na lousa. Tudo bem? Então, olha só. Presta atenção.
a partir do resultado contábil apresentado no DRE, eu vou abrir o LALUR e vou apurar o LALUR. Ok? Até 2013, o LALUR era apurado no papel, na caneta, tá ok? A partir de 1º de janeiro de 2014, a escrituração do livro de apuração do lucro real, feita no livro mesmo, ok? Meio físico, deixou de ser obrigatório, tendo em vista a instituição da escrituração contábil fiscal. Então, vocês vejam que hoje, tá, as empresas elas já não têm mais livro, muitas ainda têm, mas não é mais obrigatório. Se a empresa quiser, e para algumas já é obrigatório, fazer o quê? O ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Você faz tudo através de meio eletrônico. Não fica nada no papel, tá ok? E o LALUR também. Hoje já não é feito mais no papel, ele é feito através de meio eletrônico. Eu coloquei aqui o LALUR e coloquei tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social, tá ok? Porque eu apuro para os dois. Olha só, qual que é o ponto de partida do LALUR? É o lucro contábil. Está aqui, ó, 150 mil. Então, a partir desse lucro contábil de 150 mil. Ele está aqui, ó, 150 mil. Aí, olha só, o regulamento do imposto de renda, a legislação do imposto de renda determina que a partir do resultado contábil da empresa, eu faça adições, ou seja, eu vou adicionar valores ao resultado contábil da empresa. Ok? Por que eu vou adicionar valores ao resultado contábil da empresa? Porque são despesas contabilizadas no demonstrativo de resultado do exercício, DRE, mas são indedutíveis da apuração do lucro real. Estou colocando aqui multa e doações. Gente, olha só. Se minha empresa for multada, essa multa não é uma despesa administrativa? Não vai impactar negativamente o DRE, mas ela pode impactar negativamente o LALUR? Não. Então, o que acontece? Se a multa impactou negativamente o DRE, aqui, quando eu for apurar o lucro real, eu vou ter que adicionar o valor da multa, porque ele não pode impactar negativamente o lucro real. Entenderam isso ou não? Talvez isso seja uma das coisas mais difíceis de vocês visualizarem dessa aula. Doações. Muitas vezes a empresa faz doações. Brindes. Essas doações, esses brindes, impactam negativamente o DRE. Mas eles podem impactar o lucro real? Não. Então eu tenho que acrescentar eles aqui. Gente, vamos supor que a minha empresa pague a gasolina do meu carro e de todos os membros da minha família. Pode? Eu posso fazer isso? Se ela quiser pagar, ela pode. Ela pode. Então, vamos supor, eu tenho uma loja, né? E aí eu tenho uma conta no posto de gasolina. Daí eu vou lá, abasteço, minha esposa vai lá, abastece, meu filho vai lá, abastece. Todo mundo abastece lá na conta da loja, lá no posto de gasolina. Chega no final do mês, o posto de gasolina me apresenta as notas e eu vou lá e pago as notas. Pode ser assim? O que vocês acham? Acho que porque pode. se a pessoa ia usar esse meio para tentar diminuir a dívida dela, né? Não sei, acho que esse é um meio errado. Não. Essa gasolina, ela não é utilizada para o exercício do objeto social da empresa. Então não pode entrar? Eu acho que não. Mas entrou. Só eu e minha esposa somos sócios da empresa, nós abastecemos lá e acabou. Pode ser assim? Gente, até pode, o André, porque a empresa é minha, entendeu? Até pode. Agora, se eu estiver sendo tributado pelo lucro real, essa despesa com combustível que eu gasto para o meu uso, pessoa física, que não está ligada ao exercício do objeto social da empresa, pode ser dedutível para fim de lucro real?
E não, né? Porque daí E vai não. impactar depois na Então, composição. então, tudo bem. Quando eu apuro o DRE, as contas de combustível impactam negativamente o DRE. O lucro diminui porque pagou a minha gasolina. Mas quando eu vou apurar o lucro real, eu vou adicionar o valor da despesa da gasolina aqui, entendeu? Porque essa é uma despesa que foi contabilizada no DRE, mas é dedutível para fim de apuração do lucro real, entendeu? Sim ou não, gente? Certo, entendi. Eu não, mas daí na prática, o que adianta ela ser contabilizada no DRE? Eu não entendi. Cara, a conta é que eu não tirei dinheiro do meu bolso para pagar gasolina. Quem pagou a gasolina para mim foi minha empresa. Isso acontece direto, tá? Quem paga a minha Tá, gasolina mas é minha empresa, assim, mas veja bem, mas eu vou ter que pagar imposto de renda sobre aquele valor. Aquele valor não vai ser dedutível para fim de imposto de renda. Porque eu não Professor, eu preciso. acho que fica mais claro com multa, por exemplo. Com Mesma multa eu acho coisa. que dá para entender, é a mesma coisa, mas dá para entender mais a finalidade dessa adição aí, de não ter sim, da impacto. multa eu entendi. Eu não entendi o porquê que ela vai ser contabilizada no DRE. Ué, não foi uma despesa da empresa? Foi ou não foi uma despesa da empresa? Sim, Aquele combustível não foi utilizado para promover o exercício do objeto social da empresa, mas foi uma despesa paga pela empresa. Então, vai impactar negativamente o DRE. Porém, Nada a ver com imposto de renda. não pode impactar negativamente o imposto de renda lucro real. Tá. Porque, gente, eu não preciso falar para vocês que uma empresa que está no lucro real, quanto mais despesa ela tiver, melhor, concorda? Sim, a pessoa fala que doou muito só para burlar, sim. Coloca a conta de telefone na empresa, faz plano de saúde pela empresa. Tudo isso ela pode fazer? Pode fazer. Só que isso não pode impactar negativamente o resultado do lucro real. Estão entendendo? Esse que é o lance que vocês têm que entender. Isso não pode impactar negativamente o resultado do lucro real. Gente, e é muito importante que eu estou falando para vocês aqui, porque é muito comum você ver empresas optantes pelo lucro real e elas vão sofrer fiscalização da Receita Federal e a Receita Federal vai logo atrás das despesas para saber se as despesas são todas da empresa mesmo. Eu já falei para vocês o caso do combustível, lá da empresa que comprava óleo diesel e... Eu já falei esse caso para vocês, não falei? Tinha uma empresa de transporte, tá? E a empresa comprava todo mês muito óleo diesel, muito álcool e muita gasolina. Então chegou o fiscal optante pelo lucro real. Chegou o fiscal de rendas lá e falou o seguinte: eu quero que você me apresente o documento de todos os veículos que você utiliza para efetuar o transporte de cargas, que é o objeto social da sua empresa. Ah, o cara foi lá e falou: tudo bem, não tem problema. Daí ele foi lá e apresentou todos os documentos dos veículos. Aí o fiscal olhou e viu que todos aqueles veículos eram movidos a óleo diesel. Não tinha um veículo movido a álcool e nenhum veículo movido a gasolina. Aí o fiscal falou: poxa, se todos os seus veículos são movidos a óleo diesel, para que você compra tanta gasolina e tanto álcool? Bom, se você compra, o problema é seu. Só que você não utiliza nem esse álcool, nem essa gasolina no exercício do seu objeto social. Então ele pegou todas aquelas despesas com álcool e gasolina e glosou aquelas despesas e jogou tudo aquilo na apuração do lucro real. Estão entendendo? Entenderam aí? Nossa, Porque, deve ser bem delicada essa fiscalização, né, na prática. sim, Do que é objeto, do que não é. por isso que eu sempre digo para meus clientes que se eles vão optar pelo lucro real, primeiro eles têm que ter um contador exemplar. O contador tem que ser muito bom, tá? E tem que ter um rigor nessas coisas, porque senão você pode fazer besteira. Se você opta pelo lucro real e você começa a inchar a empresa com despesas que não são dela, e o fiscal descobrir isso, ele vai glosar todas essas despesas e vai adicionar ela ao lucro real, a base de cálculo do lucro real. Entenderam aí? Entendi. Gabriela? Tudo certo, professor. Tá bom? Então, olha só.
A partir do lucro contábil da empresa, eu abro o livro de apuração do lucro real e a primeira coisa que eu faço são essas adições. Depois, eu tenho que fazer exclusões. O que são exclusões? Aí é o contrário. São receitas incluídas na apuração do resultado contábil da empresa, mas que devem ser excluídas na apuração do lucro real. Exemplo, lucros recebidos que foram tributados às pessoas jurídicas que o distribuíram. Então, muitas vezes, uma empresa é sócia da outra. Lembra que eu falei semana passada para vocês que uma empresa, quando ofere lucro, ela paga o imposto de renda, mas ela distribui esse lucro isento do imposto de renda. Então, muitas vezes, o sócio da empresa é outra empresa. Então, a empresa acaba recebendo de receita a distribuição de lucro de outra empresa. E essa distribuição de lucro é isenta. Mas ela não impacta positivamente o DRE? Impacta. Mas ela não vai poder impactar negativamente o lucro real. Então, ela tem que ser excluída aqui. Agora ficou difícil, Carolina? Entenderam aí, gente? Não ficou não, professor. Deu para entender, sim. Isso aí eu entendi. Achei mais fácil, né? De visualizar. É o que ela tá, é o dinheiro que entra, mas não é considerado receita. Ela vai ganhar, mas não vai ser. Não. É receita para fins societários. Mas não é receita para fins de apuração do lucro real. Do imposto de renda. Pelo lucro real. Tá. Entenderam aí, Gabriel? Beleza, Gabriel? Beleza. Tá bom. Aí, nossa senhora, bati a mão aqui no Grosop. Beleza. Então, olha só. Depois que eu fiz essas adições e essas exclusões, eu chego no final da parte A do LALUR, que é o lucro e prejuízo ajustado antes das compensações. Ok? Agora, veja bem, o que são essas compensações? Gente, presta bastante atenção aqui para mim. Vamos imaginar que minha empresa, no ano que passou, 2019, ela teve um lucro de 100 mil reais. Produziu riqueza ou não produziu? Produziu riqueza. Ok? Agora, chegou 2020, veio a Covid, fiquei 90 dias fechado, entrei no prejuízo de 50 mil. Quando eu entro no prejuízo em 2020 de 50 mil, eu voltei para trás ou não voltei para trás? Voltou. Então, preste atenção. Se eu tiver um prejuízo contábil, prejuízo fiscal, desculpe, tá? Esse prejuízo de um ano pode ser compensado para diminuir o lucro real do ano seguinte. Então, 2020, eu tenho um prejuízo fiscal de 50 mil reais. Não tem problema. Vou pagar imposto de renda? Vai. O outro ano, não. Não. Esse ano, 2020, tive um prejuízo de 50 mil. Vou pagar imposto de renda? Vai. Por que eu vou pagar imposto de renda? Lucro real. Vou pagar imposto de renda? Mas, não sei. É que eu entendi você falando que é só do outro ano que vai abater, então esse vai pagar. Não. Calma aí. Então vamos lá. Vamos voltar. Ó, minha empresa é optante pelo lucro real. Ela está sendo tributada pelo lucro real. No ano de 2019, ela teve um lucro real apurado de 100 mil reais. Vai pagar imposto de renda? Vai. Vai, beleza. No ano de 2020, em função da Covid, ela amargurou um prejuízo de 50 mil reais. Vai pagar imposto de renda? Vai, Kaique. Ela vai pagar, mas esse 50 mil não vai ser abatido? Porque é Batido prejuízo? aonde? Não, calma aí. Ela não vai pagar, mas Ela ela vai vai ficar com uma compensação de 50 mil para o próximo ano. Isso, Kaique. Veja bem, se eu estou no lucro real, apesar de eu ter oferido receita, eu apurei prejuízo fiscal. Como eu apurei prejuízo fiscal, a minha base de cálculo do imposto de renda é negativa. Tá? Aliás, a gente chama base de cálculo negativa para contribuição social. Está aqui, ó. Para o imposto de renda, a gente chama prejuízo fiscal. Então, vejam,
Eu tive um prejuízo fiscal. Eu tive um prejuízo de 50 mil. Minha empresa não deu lucro, ela deu prejuízo. Eu voltei para trás. Vou pagar imposto de renda? Não. Se eu estiver no lucro real, hein? Se eu estiver no lucro presumido, é outra história. Mas se eu estiver no lucro real, a partir do momento que eu apurei o prejuízo fiscal, eu não pago imposto de renda e nem contribuição social, hein? Entendi. Eu entendi agora. Eu estava entendendo que você estava falando que, por exemplo, assim, eu tive um prejuízo de 50 mil, mas que isso abateu no meu lucro. Por exemplo, assim, Não. que eu não tivesse ficado no negativo, entendeu? Não, eu fiquei no Eu entendi negativo. outra coisa. Aqui, no caso, você não teve lucro nenhum. Tive No prejuízo. exemplo que você está dando, né? Exatamente. Ah, tá. Não tem sentido. Entendi agora. Liza? Tudo bem aí? Beleza? Tá. Então, olha só. Em 2020, a minha empresa teve um prejuízo fiscal de 50 mil reais. Se eu estou sendo tributado pelo lucro real, eu vou pagar imposto de renda, pessoa jurídica? Vou pagar contribuição social sobre o lucro líquido? Também não. Aí vem 2021, as coisas melhoram. Aí eu tenho um lucro de 100 mil. Posso abater desse 100 mil aquele prejuízo de 50, André? Hã? Acho que não pode abater, não. Veja bem, Uma pode. coisa, uma... Não. Pode, mas não todo. Porque presta atenção, ó. Se em 2020 eu tive um prejuízo de 50, eu vou ficar com um prejuízo fiscal acumulado de 50 mil na minha contabilidade. Quando chegar em 2021, a hora que eu apurar um lucro de 100, eu vou apresentar esses 50 mil de prejuízo e vou abater ele. Só que eu não vou poder abater ele inteiro, porque eu só posso abater 30% do lucro ajustado. Então, se eu tive um lucro de 100 e eu tenho um prejuízo acumulado de 50, eu posso abater 30, que é 30%. E aí eu guardo 20 mil para abater em 2022, se eu tiver lucro. Só que daí em 2021 a minha base de cálculo não vai ser 100, a minha base de cálculo vai ser 70, porque eu vou bater 30 mil daquele prejuízo que eu tenho no ano anterior. Entenderam isso? Nossa, que zona, né? Entendi, mas bagunçado. Por que bagunçado? O abate do ano passado nunca vai poder superar 30% do seu lucro do ano corrente, né? Eu só posso abater 30% do meu lucro, exatamente. Então, no caso, se Se eu tiver o meu prejuízo ano passado tivesse sido 30 mil e o meu lucro esse ano 100 mil, daí eu poderia abater tudo, porque não ultrapassaria 30%. Perfeito. Tá. Mas como foi 50, eu abato 30 em 2021 e carrego 20 para abater em 2022, se eu tiver lucro. Mas aí você pode acumular esses valores? Porque, por Pode. exemplo, se em 2022 você não tiver lucro de novo, você pode acumular esse valor. 2022, dá um tapa na boca aqui, vem a Covid-3, né? Aí prejuízo de novo. Aí eu acumulo mais, entendeu, Carolina? Eu vou acumulando E prescreve, mais. professor? Não Tipo assim, prescreve, o prejuízo de 5 não. anos atrás continua contando? Não prescreve, não. E tem outra coisa, André. Tem teses que dizem que esse 30% aqui de limitação é inconstitucional. Antigamente não era limitado a 30%, eu podia bater tudo. Só que daí tinha empresa que tinha lucro num ano e prejuízo no outro. Lucro num ano e prejuízo no outro. E nunca pagava imposto de renda, entendeu? Então agora limitaram a 30%. Mas tem gente que diz que esse 30% aqui ele é inconstitucional. Tá? Porque o meu direito... Que no caso não teria que ter nada, teria que ser integral. Tem que ser integral. Porque o meu direito a compensar vem diretamente da Constituição. Esse é um argumento, entendeu? Mas é difícil derrubar, viu? Difícil derrubar. Isso só vale para o lucro real, tá? Tudo bem? E aí você veja, então, que essa pessoa aqui, ó, ela tinha prejuízos acumulados anteriores, tá vendo? Só que limitou a 40. Quanto que é 30% de 140? 42 mil. Limitou a 42 mil.
E aí, no final, ela apurou um lucro real de 98 mil, tanto para imposto de renda quanto para contribuição social. E é sobre esse valor aí, 98 mil, que vai incidir o imposto. Essa é a base de cálculo. Perfeito. Francine? Live? Pergunte. Não, dá para entender, mas precisa ver na prática. Eu vou precisar fazer na prática para eu ver, professor. Na prática é assim, entendeu? Você optou pelo lucro real, então você faz as demonstrações contábeis. Aí você faz o DRE e apura o resultado contábil no DRE. Com esse resultado contábil do DRE, você abre o LALUR. Aí você faz as adições e as exclusões e chega no resultado. Se tiver prejuízos anteriores, você abate. Se não tiver prejuízos anteriores, o resultado dessa parte A que eles chamam aí já é o resultado do LALUR. Essa vai ser a base de cálculo, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. Se você tiver uma base, um valor negativo, isso vai se chamar prejuízo fiscal para fins de imposto de renda, que pode abater nos anos subsequentes, e vai chamar base negativa de contribuição social, para você abater também nos anos seguintes, sempre ao limite de 30% do lucro ajustado. Entenderam? Gabriel? Gabriela? Entendi, professor. Taíque? Tranquilidade, professor. Débora? Entendi, professor. Bessane? Beleza. Michael? Marina? Entendido, professor. Beleza. Entendi, professor. Beleza. Agora, gente, a gente vai entrar no lucro presumido. Só que como faltam 5 minutos, então eu vou derrubar a aula. Mas vamos dar um intervalinho aí? São 8h30, a gente volta 15 para as 9, tudo bem? Intervalinho de 15 minutos aí. Beleza. Obrigado, viu? Beleza. Falou.